Som. Bom dia, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma manhã. Vamos dar continuidade às reflexões feitas no livro de João, no Evangelho de João. Ainda estamos no primeiro capítulo. Que capítulo rico! Conseguiríamos ficar um tempinho a mais dentro desse capítulo. Hoje nós vamos ler os versículos 15 a 18 do primeiro capítulo. Esperar os irmãos que estão aqui abrir, eu leio e vocês me acompanham. João 1, capítulo 1, 15 e 18. O Evangelho de João. Eu leio e vocês me acompanham então. João deu testemunho dele quando disse em voz alta: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque podemos partilhar de sua palavra, conhecer um pouco mais acerca do Senhor, conhecer um pouco mais acerca da Bíblia. Que o Senhor nos dê compreensão para poder refletir esse texto e encaixar aí na nossa espiritualidade, de modo que nos ajude a desenvolver a relação contigo. Nos dê uma manhã abençoada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto de João, na verdade, o primeiro capítulo inteiro, tem alguns personagens, o próprio escritor, ele fala acerca da realidade um pouco desse capítulo. Depois vem Jesus, que é um dos personagens mais enfáticos desse primeiro capítulo, mas também tem João Batista, que é um personagem ele está um pouquinho ali de lado, mas ele está aparecendo nesse capítulo, principalmente nesses versículos. E esses textos, esses 3 versículos, do 15 ao 18, fala mais sobre Jesus do que sobre João, mas nos ensina bastante sobre João Batista. João Batista, ele é conhecido como o último profeta. Por quê? Porque ele precede a Jesus Cristo no que diz respeito à pregação do Evangelho, no que diz respeito à pregação disso que viria a ser então o Evangelho, na verdade, que é inaugurado ali por Jesus Cristo a partir de então. E esse texto ele nos fala bastante sobre como que era a relação entre João e Jesus. Por quê? João, apesar de ser essa figura um pouco diferente, um pouco importante, quando a gente vai pensar no contraste que Jesus fazia com os outros profetas, apesar disso, apesar dele ser esse cara um pouco alternativo, vamos dizer assim, porque ele estava no deserto, vestia couro, comia mel, era um cara um pouco estranho. E essas informações na Bíblia não estão soltas. Quando a gente fala acerca de João, não está solto isso na Bíblia. É uma informação que diz respeito acerca da espiritualidade de João mesmo. Tem alguns teólogos, inclusive, que vão cogitar a possibilidade de João fazer parte de uma seita daquele período, que era uma seita um pouco monástica, vamos dizer assim. O pessoal saía do meio do convívio com o mundo real e ia para o deserto mesmo, para poder exercer sua espiritualidade lá. Mas o fato é que João ele era uma figura um pouco diferente. Ele exercia uma espiritualidade um pouco diferente. Quando nós vamos falar acerca de João, todo mundo lembra da frase, a voz que clama no deserto. Por quê? Porque ir para o deserto fazia parte do estilo de vida e da espiritualidade de João. Já Jesus, quando ele chega à Terra, ele faz um contraste com isso. Porque Jesus era o cara do povão mesmo, era o cara que estava no meio das pessoas, que o momento que ele se absteve da relação foi somente os 40 dias ali no deserto em que ele jejuou. Caso contrário, ele estava no meio do pessoal mesmo. E João, ele estabelece esse contraste com Jesus, ele estabelece essa diferença entre eles dois, e eu acho muito interessante como que, apesar dessas diferenças, João ainda permanece sendo o profeta que aponta para Jesus. Ele permanece sendo o profeta que diz: olha, eu tenho esse tipo de espiritualidade aqui, mas está indo vir alguém muito melhor que eu. Vem aí alguém muito mais importante que eu, muito mais poderoso que eu,
e vocês precisam conhecer esse cara. Prestem atenção, porque vai chegar alguém. E esse ministério de João, de pregação, dessa voz que clama no deserto, é sempre uma pregação de apontamento, sempre apontando para Jesus Cristo, sempre apontando para o reino, sempre apontando para o porvir. Então arrependam-se, tomem conhecimento dos seus pecados, para que vocês compreendam isso logo, porque vai vir Jesus, e Ele é muito mais poderoso que eu, Ele é muito mais importante que eu. E é interessante que nesse texto, se a gente pegar aí as primeiras palavras de João, quando ele vai dizer: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Isso revela muito mais do que uma questão de idade, ou de quem é mais velho, ou quem é mais novo aí. Não, João fala isso porque ele tinha compreensão de que Jesus, ele era muito mais importante, muito mais poderoso que ele, porque ele era eterno, porque ele sempre existiu, Algumas versões vão dizer, ele é muito mais poderoso que eu porque sempre existiu, porque sempre esteve, porque ele é, na verdade. Isso é muito interessante porque João ele tinha compreensão da dimensão do que é Jesus Cristo. Ele tinha compreensão da dimensão do que é talvez compreensão da eternidade não, mas compreensão da grandiosidade que era a eternidade que estava em Jesus Cristo. E ele aponta, ele é mais importante porque ele sempre existiu. Ele é mais importante porque ele, apesar de ter nascido aqui, ele é eternamente gerado pelo Pai, ele é eterno, ele não cabe aqui nas nossas compreensões de tempo, ele extrapola as compreensões do tempo. E João, ele sabe disso quando ele vai pregar acerca de Jesus, quando ele vai apontar para Jesus. Mas apesar dessa complexidade, apesar dessa eternidade, João ele compreendia algumas coisas a mais acerca de Jesus. João compreendia que apesar de eterno, que apesar de ser o eterno, o complexo, o difícil, o incompreensível, o intraduzível, apesar disso, ele compreendia que Jesus Cristo tinha se simplificado para que as pessoas o compreendessem. Apesar disso, apesar da eternidade dessa complexidade, João tinha compreensão que Jesus Cristo era bom. E era bom nos nossos modos de dizer o que é bom e o que é ruim. Porque, pensem, a eternidade é algo que extrapola as nossas compreensões. Mas aí Jesus vem, se simplifica, se traduz para nós, para que entendamos Ele. E aí a gente o classifica como bom, dentro da nossa compreensão do que é bom e do que é ruim. João sabia disso. E por fim, João também sabia que Jesus era o eterno se relacionando conosco. Por fim, vamos resumir isso. O eterno, ele é simples, é bom e se relaciona. O eterno é simples, bom e se relaciona. E pensando nessa primeira característica de simples, João ele fala acerca de Jesus quando ele diz que esse que é o Cristo. Esse apontamento de João para Jesus, dizendo esse é o Cristo, e ele vai fazer isso em outros momentos, dizer esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em outros momentos a esse apontamento, ele tem essa compreensão da complexidade, mas da simplificação que Jesus o fez. Porque vamos pensar, a eternidade de Jesus Cristo é realmente algo complexo de se compreender. Os teólogos, estudiosos, passam anos tentando simplificar isso para que os estudantes como eu consigam entender e não ficar falando heresia por aí. Mas o fato é que toda essa complexidade, toda essa eternidade, esse Deus que é distante, está expresso ali no Antigo Testamento. Vamos pensar talvez em Moisés. Na aula passada eu até falei sobre isso. Moisés, ele era o cara que se relacionava com Deus, que estava ali próximo. Mas, para que ele pudesse ver a Deus, que ele pudesse ter ali um pouco da compreensão do que é eternidade, ele tinha que ficar atrás de uma pedra, a pedra tinha que ter uma rachadura ali, ele olhava pela rachadura, Deus ia passar, ele ia olhar aonde Deus passou. Ele ia olhar aonde a glória de Deus passou, aonde a eternidade se fez um pouco compreensível, era ali que ele olhava. Então pense, olha que difícil com que a comunidade, que as pessoas da comunidade do Arraial tivessem compreensão da eternidade, porque olha, João ia lá, tinha todo esse processo,
Ou ele ia se relacionar com Deus, ele ia lá, conversava com Deus, e depois ele vinha com o rosto brilhando, chegava pro pessoal, conversava com a galera, e o pessoal entendia assim, parece que isso é relacionamento com Deus, então. Isso que é o eterno, então, né? É esse negócio mesmo, de que vai um profeta lá, conversa com Deus, depois ele traz pra gente, e a gente compreende isso? Parece que é isso, então. E aí a eternidade se fazia para aquelas pessoas de maneira compreensível, entre aspas, através de um profeta que vinha falar. E Jesus pega toda essa complexidade, toda essa dificuldade de relação e traz aqui para a Terra. E traz para o cotidiano, para conversar. E ele conversa com as pessoas com toda essa complexidade. Pensem que a encarnação de Jesus é talvez um dos maiores escândalos para o povo judeu. Obviamente, né? É o maior escândalo para eles, tanto que isso fez parte ali dos motivos pelos quais Jesus morreu. Mas imaginem o que é uma encarnação. Vamos tentar colocar isso em nossa compreensão. Um povo que acreditava que Deus era realmente esse ser intocável, esse ser distante, esse ser complexo, e esse ser com todas essas dificuldades, ele começa a se fazer entendível e ele se encarna. Olha que redução talvez seja para aquelas pessoas entender isso, porque eles entendiam que Deus era esse ser imenso, e Deus parece que se apequenando para que as pessoas o compreendessem. Nossa, mas realmente deve ser muito difícil para eles entender isso. E então, ainda piora a situação, porque ele não vem como um ser divino que aparece e agora Deus está ali como pessoa. Não, ele vem nascido de mulher. Ele vem nascido de mulher. Ele vem a partir de uma genealogia. A gente até conversou isso, inclusive, de uma genealogia que é lotada de gente pecadora. Lotada de gente pecadora. Que tem, talvez, ali o que a gente conversa, dos piores pecadores possíveis. Tem ali um rei que teve um caso extraconjugal, matou o esposo dessa mulher que ele teve esse caso. Tem Abraão, que apesar de ser conhecido como pai da fé, no início desacreditou de Deus. A genealogia de Jesus talvez nos dê um pouco do escândalo que era para aquelas pessoas enxergar Jesus como Deus. Porque, meu Deus, como que alguém ia vir? Como que pode vir algo bom de Nazaré? Como que pode vir algo bom de uma genealogia que só expressa pecadores? E ainda dizer que esse algo bom era o próprio Deus? De fato, aquelas pessoas estavam se escandalizando com o que para eles era um motivo muito plausível, né? E ainda piora, o eterno é esse que encarna, é esse que é filho de mulher, é esse que vem de uma genealogia completamente lotada de pecadores e, por fim, usa dessa encarnação dele para se relacionar com os pecadores. Olha que afunilamento, vamos dizer assim, o eterno, que é filho de mulher, vai se afunilando, vai se apequenando para que ele se simplifique. Bom, eu acho que os irmãos judeus ali que estavam compreendendo isso, eles acreditavam estar com bastante razão ao se escandalizarem com aquilo. O eterno, ele tornou-se traduzível para a gente, ele tornou-se compreensível para a gente, com toda a sua complexidade, e agora nós o entendemos, nós o lemos. As pessoas que estavam caminhando com Jesus o ouviam, as pessoas que caminhavam com Jesus o tocavam, conversavam com ele, diziam que o amavam. Essas pessoas tocavam em Jesus. Jesus era uma pessoa querida. O eterno era alguém que estava ali, palpável, tocável. Ele estava de maneira traduzível. Eu penso que, guardada as suas imensas proporções, fazer essa relação, mas eu acho que algo que pode nos ajudar a pensar nisso, vocês já pegaram um texto muito difícil de compreender? Algo muito difícil mesmo? Eu, particularmente, às vezes gostava, agora já deu uma desviada disso, gostava muito de ler filosofia. E aí peguei um texto uma vez, que um amigo meu me emprestou um livro, de um autor chamado Hegel. Gente, eu me senti um analfabeto lendo aquilo. É muito difícil de compreender. Apesar de eu saber cada palavra que estava ali, eu entendia cada palavra, mas eu não conseguia entender a relação entre elas. Guardadas as suas imensas proporções, eu acho que
enxergar o eterno como algo simplificado para que a gente consiga o entender, é algo dessa maneira. É uma coisa que, apesar de alguém explicar, olha, o eterno é assim, ele é bom, ele é amável, ele é isso, a gente ainda não consegue entender a dimensão disso. Não conseguimos compreender a dimensão. É necessário que alguém venha e traduza isso para a gente, e simplifique isso para a gente, porque a nossa capacidade de conhecimento ainda não chegou lá. A gente ainda não chegou a esse ponto de entendê-lo. E eu quero pensar com vocês, como que vocês percebem que o eterno, em toda a sua complexidade, em todas as suas simplicidades agora, ele se relaciona e ele se apresenta em nosso cotidiano. Porque pensem, se o eterno conseguiu se simplificar, se ele teve esse trabalho de se traduzir para que as pessoas daquele tempo e nós também conseguíssemos o entender, então eu acredito que ele ainda se manifesta em nosso meio. Eu acredito que ele se manifesta em nossos corações. Eu acredito que ele se manifesta em nosso cotidiano. E aí que vem a segunda característica de Jesus, que João deixa claro aqui. Ele vai dizer aí no versículo seguinte: de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu penso que tem pelo menos duas maneiras aí da gente entender o que é esse graça sobre graça e o que é essa graça que ele nos dá, que vem em contraposição, não, mas em complemento aí o que a lei já nos estava entregando. Primeiro, essa graça sobre graça vai além do simples fato dele ter nos livrado do fardo da lei. Vai além do simples fato dele ter nos livrado de ir para o inferno. Vai além disso. Outras traduções, inclusive, vão falar desse texto e vão dizer que de sua plenitude nós recebemos sua bondade, nós recebemos seu amor. Algumas versões vão dizer isso. Por que isso? Porque além do livramento do pecado, o Senhor nos dá graça, nos dá prazer, nos dá alegria, nos dá amor, nos dá capacidade de perceber a eternidade em alguns segundos ali. Dá a capacidade de perceber a alegria e a intensidade que é a alegria de viver com Cristo em alguns segundos do nosso cotidiano. Eu sei que os pais que estão aqui talvez entendam isso. Sabe quando você faz... Eu só sei disso porque minha mãe vive me dizendo isso. Sabe quando você faz algo para o seu filho e seu filho fica muito feliz? Mas muito feliz mesmo. Você vê aquele sorriso e seu coração aperta ali e você fala, que felicidade disso. E você, parece que esse momento é tão intenso que poderia ser eterno e você viver todo o restante da sua vida vivendo essa alegria. Eu acredito que isso seja ali um resquício ali da eternidade, da intensidade que é a alegria de viver com Cristo no nosso cotidiano. Sabe quando você reencontra um amigo depois de muito tempo? Você o abraça e você lembra de todas as memórias que vocês têm juntos? E aquela alegria toma conta de você? Pois é. É um pouco da alegria e da intensidade que somente o Senhor pode nos proporcionar. É a eternidade se manifestando ali em segundos. Eu tenho isso muito... Me dá até uma nostalgia de pensar nisso. Quando eu volto para a Bahia e eu vou ver meus avós, e aí depois de 6 meses, 8 meses sem os ver, eu volto lá e aí minha avó, depois que eu abraço ela, converso com ela, passo ali conversando os mesmos assuntos que a gente conversa quase sempre, aí eu sento lá, converso, tomo um café, e na hora que eu vou embora, ela pega, amassa um dinheiro, assim, toma aqui, meu filho. Não, mas que momento de alegria. Vai muito além do dinheiro que ela me dá, porque é algo que é tão comum dentro da nossa família. Ela esconde assim, me dá assim, falando que momento de alegria. E refletindo sobre o que eu falaria com vocês hoje, eu pensei, eu acredito que esse momento de alegria, essa graça de ter isso aqui agora, é um resquício ali da eternidade, porque não tem como algo ser tão intenso e tão feliz para mim. E que bom que o Senhor nos proporciona a capacidade de enxergar a eternidade em alguns segundinhos ali, em alguns momentos. O que eu posso
dizer para vocês é que a eternidade mesmo, o momento que nos encontraremos com o Senhor, vai ser muito mais intenso que isso. Vai ser muito mais eterno que isso. Vai ser muito melhor que isso. O Senhor é bom, meus irmãos. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Apesar da gente não acreditar nisso, às vezes. Mas o Senhor é bom. E o Senhor é simples. Ele simplifica a ponto de nós compreendermos a sua bondade no nosso cotidiano. Mas, além disso, esse texto não nos fala somente sobre essa bondade de poder conviver com a graça do Senhor, com os pouquíssimos momentos ali de eternidade em segundos que nos fazem alegres. Esse texto também fala do fato de Jesus ter nos livrado do fardo da lei. E que graça é isso? Que graça é Jesus Cristo ter morrido na cruz, vindo aqui se simplificar, se traduzir para nós, para que a gente pudesse compreender, ser morto, ressuscitar e nos livrar desse pecado. Nos livrar dessa praga que é viver enclausurado, endividado. Que graça, que grande graça é isso. Que grande graça é saber que esses momentos de alegria que eu acabei de citar aqui são infinitamente menores perto da graça majestosa que é o Senhor ter nos livrado desse fardo, ter proporcionado a possibilidade da gente conseguir passar a eternidade com Ele, da gente poder viver a partir de agora como se já estivéssemos na eternidade, com a alegria de quem já está salvo. Que graça é isso! João apontava para Jesus, sabendo, esse é o Filho de Deus, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, esse é o mais importante que eu, porque Ele é eterno, Ele está aqui se tornando conhecível para a gente, esse é o Senhor. E além de tudo isso, esse é o Senhor que vai nos proporcionar a possibilidade de passar a eternidade com Ele. Que graça é saber disso. Que graça viver isso com Jesus. E como eu disse, meus irmãos, o Senhor, o Eterno, Ele é simples, Ele é bom e Ele se relaciona. O Eterno é simples, bom e se relaciona. E nessa última característica dele que João aponta, que João diz, o fato de Jesus ter vindo para cá, o fato de Jesus ter se tornado conhecível para nós, entendível, traduzível, o fato disso é muito maior do que a gente pode compreender. É muito mais intenso do que a gente imagina. Porque é o Filho de Deus se relacionando, conversando com a gente. É hoje que a gente pode abaixar nossa cabeça e orar e se relacionar com esse Deus, sabendo que Ele nos ouve. Sabendo que apesar da nossa pequenez, apesar de nossa simplicidade, Ele nos ouve. Ele está próximo, Ele está perto. Ele está conosco. Estamos revestidos dEle. Podemos ouvir, podemos senti-lo. Eu posso sentir o prazer de seguir a Jesus com vocês. Posso estar aqui e a gente falar acerca de questões espirituais, acerca de oração, de vida cristã e sentir esse prazer, essa felicidade com vocês, meus irmãos. É Jesus que está se relacionando conosco. É Jesus que se manifesta em nossas relações. Quando a gente senta para conversar, e às vezes nem precisa ser uma questão religiosa, algo de igreja, não. A gente sentar para conversar, e Jesus está ali se manifestando em sua alegria, em sua simplicidade, em sua bondade. O Senhor se relaciona conosco, meus irmãos. O final do texto vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Sabe esse Deus, todo complexo que eu estava falando no início, que estava lá em toda a sua glória e que precisava de um profeta ir lá conversar com ele, e que toda essa complexidade, sabe esse Deus? Hoje, ele é revelado em Jesus Cristo. E nós podemos o compreender, podemos nos relacionar com ele. Talvez eu possa
posso dizer para vocês que não conseguimos o compreender e ter dimensão da eternidade em sua extensão toda, de maneira exaustiva. E eu puder ficar aqui um dia inteiro dando aula para vocês, dizendo, olha, a eternidade é isso, é isso, é isso, tal. Eu sei que não podemos fazer isso, mas na relação, no dia a dia, na oração, isso nos torna que a gente consiga ter o mínimo de relação a ponto de dizer, esse eterno, complexo, hoje eu posso falar com ele, eu posso aproveitar de sua bondade, eu posso conviver com sua simplicidade. Meus irmãos, o eterno é simples, é bom e se relaciona. Não podemos perder de vista isso. Não podemos esquecer. Não podemos jogar fora essas características e fingir que o Senhor não é assim. Meus irmãos, eu acredito que a gente pode aprender algumas questões acerca disso. Podemos aprender algumas coisas e podemos levar para a nossa espiritualidade, para o nosso convívio. Primeira coisa que a gente pode aprender com isso. Não vamos complicar uma relação que já está simplificada. Não vamos colocar empecilhos e dificuldades em uma relação que já está simplificada, que já está facilitada. Uma relação que o Senhor nos simplificou e se simplificou para que a gente conseguisse conversar com Ele, para que a gente tivesse a oportunidade de orar, para que a gente não tivesse que imolar um cordeiro, pegar o sangue dele, passar nos 4 cantos ali do negócio para poder conversar com Ele. Não vamos dificultar mais isso. Sabe, sempre que alguém se batiza, eu me lembro disso. E semana passada estava na minha cabeça. Quando as pessoas falam, eu sou muito errado para me batizar. Exatamente. Já compreendeu mesmo as coisas. Mas sabe o que é isso? É empecilho que a gente coloca para se relacionar com Deus. Não, hoje eu não vou nem orar porque eu pequei demais. O Senhor nem quer conversar comigo hoje. Eu nem quero conversar com Ele porque, olha, não coloquemos empecilhos. Não existe pecado, não existe espada, não existe homem, não existe mulher que consiga impedir a relação nossa com Deus. Porque Jesus Cristo já nos livrou disso, já simplificou essa relação. Então não compliquemos, meus irmãos, uma relação que já está simplificada. Que o Senhor já nos deu a oportunidade de falar com Ele de maneira simples. Não compliquemos isso. Segunda coisa. Não subestime a bondade do Senhor. Não subestime a bondade do Senhor. Não pense que as coisas são por acaso. Eu vim aqui para a igreja de Quitaúna, eu estava conversando essa semana com uma irmã daqui da igreja, e eu falei, olha, depois de algumas frustrações, acho que a igreja de Quitaúna vai ser minha última cartada mesmo, assim, dentro do seminário, dentro da igreja. Porque, cara, sofrendo demais com isso. E aí minha mãe vivia falando comigo o seguinte, meu filho, Deus vai organizar as coisas, pode ficar tranquilo. Vai dar certo, vai dar certo. E aí eu conheci uma pessoa que me apresentou o pastor, e aí agora eu estou aqui conversando com vocês. E aí alguns amigos falam comigo assim, Luan, Deus foi bom contigo, né? Deus foi bom contigo, né? Tá feliz agora, né? E aí eu sempre penso, que fácil seria se eu falasse, não, foi só uma coincidência mesmo, né? Aconteceu, conheci uma pessoa que conheceu outra pessoa e não subestime a bondade de Deus como eu poderia estar fazendo. Não façam isso. Deus é bom, meus irmãos. E Ele se apresenta para nós. Ele nos abençoa. Deus é bom. Deus é bom. Não complique essa graça que Ele nos deu, trazendo a lei de volta para nossas relações. A graça é o meio pelo qual nós vivemos. É nele que nos movemos e existimos, é em Jesus.
Não traga a lei de volta para essa relação. Não traga essa teologia de causa e efeito em que eu preciso orar 5 vezes na semana para que no fim de semana o Senhor me abençoe, depositando ali colocando todo dia. Eu lembro que nunca vou me esquecer disso, de um pastor que falou isso. A relação com Deus é como se fosse um banco. Você vai depositando e depois você tira. Não acreditem nisso. Não acreditem nesse tipo de relação com o Senhor. Nós não vivemos mais pela lei, vivemos pela graça. E que graça é poder viver dessa maneira. Não vamos jogar fora isso. E por fim, não podemos deixar que nossa cabeça cheia de pecado nos impeça de se relacionar com Deus. Nos impeça e quando eu digo se relacionar, não é nem uma questão de oração, ler a Bíblia, não é isso. De se relacionar com o Eterno no nosso cotidiano. De perceber que aquele abraço que seu netinho te deu é o Senhor te dando segundos de eternidade, de alegria ali. E agradecer a Deus por isso. Não podemos esquecer, não podemos nos permitir das orações que a gente faz dentro do metrô, dentro do trem, de momentos ali que, olha, e essa oração tão sincera que aconteceu, que apareceu aqui, não deixa que isso fique ali debaixo do baú, que a gente nunca se lembre daquilo. Se relacione. Às vezes de maneira intencional mesmo. Na noite passada, sem ser nessa, na outra, estava deitado ali no fundo, quase dormindo, e aí me veio uma oração que eu acho, não sei se eu posso classificar assim, mas eu acho que foi a mais sincera dos últimos meses. Foi uma oração de uma frase só. Falei, Senhor, muito obrigado por não me permitir estragar as coisas, por não deixar que eu estrague as coisas. Foi a oração mais sincera que eu tive nos últimos meses. Estava muito grato porque eu estou vivendo um momento feliz aqui com vocês. Falei, Senhor, muito obrigado por não deixar que eu estrague as coisas, porque se dependesse de mim eu estragava. Mas essa oração foi tão sincera, foi tão feliz para mim que eu pensei, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de me relacionar assim com o Senhor. Não percamos essa oportunidade, Senhor. Não percamos essas possibilidades que o Senhor nos dá de se relacionar com Ele. Não vamos deixar que a nossa mente cheia de pecado nos impeça de relacionar com o Senhor. Então, meus irmãos, o Eterno, Ele é simples, o Eterno é bom e Ele se relaciona. Vamos desfrutar dessa simplicidade, dessa bondade, dessa relação que Ele nos proporciona. Amém? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por Sua palavra. Obrigado por Sua simplicidade, meu Deus. Porque o Senhor se tornou traduzível para nós. Porque agora a gente consegue tentar entender um pouquinho ali de Sua eternidade e um pouco de como o Senhor é bom. Obrigado, Pai, por Sua bondade, por Suas graças, por ter nos livrado do fardo da lei. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoa todo dia. Obrigado por Sua bondade. Obrigado por Seu amor, Pai. Senhor, obrigado pela relação. Obrigado por essas orações que a gente pode fazer aqui. Pelas orações que podemos fazer no nosso quarto, quase dormindo, e o Senhor nos ouve da mesma maneira. Obrigado pelas relações que o Senhor consegue construir conosco, apesar de nós. Apesar do nosso intento, da nossa impulsão ali por tentar quebrar essa relação, e o Senhor permanece a construindo. Obrigado, meu Deus. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos abençoa a cada dia e o Senhor nos dá a oportunidade de falar contigo todo dia, todo momento. Pai, não deixe que nós estraguemos essa relação, que tentemos estragar e que fiquemos lutando contra ela. Obrigado por Sua graça, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos para a EBD.